Olá a todos, meu nome é Luiz Marcelo. Vou falar sobre a palestra de hoje, vai ser o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu vou pedir licença para vocês para dar uma lida aqui no tema, para a gente dar início à nossa conversa, ok? Reconhece a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, e não se cortam cachos de uva sobre as sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro de seu coração, e o mal tira as más do seu mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em São Lucas, capítulo 6, versículo 43 ao 45. Pessoal, é o seguinte, a gente está conversando aí sobre os falsos cristos e os falsos profetas, e a gente precisa ter em mente o seguinte: a pessoa, quando vai passar para alguém alguma mensagem, como eu posso te dizer, alguma orientação, ela precisa ter de dentro dela a boa coisa. Não adianta nada você expelir, falar para fora, e por dentro, ou agir de maneira totalmente diferente daquela como que você está fazendo, né? Então, o que adianta eu querer exemplificar ou querer orientar alguém se na minha vida, se no meu dia a dia, na minha rotina, eu não tenho isso aplicado? Por isso que se diz que são falsos profetas, porque você não aplica aquilo, né? O que Jesus fazia? Jesus falava da bondade, falava do amor ao próximo, falava do perdão, falava da caridade. E o que ele fazia? Exatamente aquilo que ele falava. Jesus é o maior exemplo desta bondade, de seguir o bom, de fazer o bom exemplo e de seguir o bom exemplo. Então ele não só falava, ele agia, né? Assim como um bom pai, uma boa mãe, quando vão educar os filhos, por mais que se fale, eles não vão escutar. Eles não vão escutar. O que eles vão seguir é a exemplificação. É o exemplo que cada pai, cada mãe, do seu dia a dia, do seu agir, na sua rotina, passa para aquele filho ou para aqueles filhos. Então, o respeito entre os pais, a calma de se falar, quando tem alguma divergência, a maneira como é falado, a forma de agir, o respeito com os mais velhos, com a sogra, com o sogro, com o irmão, com a família no geral. É isso que a criança vai absorver e vai aprender. Não é você falando, você tem que agir dessa maneira, fazer dessa maneira ou daquela maneira. A criança vai seguir o que ela viu de exemplo. Essa é a grande verdade. A criança aprende por exemplo, não por falação. A falação, ela entra no ouvido e sai no outro. É dessa maneira. Não adianta se falar. Adianta você, evidente, a gente tem que conversar, orientar, etc. Mas ela vai realmente aprender quando ela vê o exemplo. Por exemplo, quando você está andando na rua, você está comendo um chocolate, chupando uma bala, aí acaba um sorvete, acaba e a embalagem fica na mão. Você não encontra um cesto de lixo. E o que você faz? Você joga no chão? Se você joga no chão, a criança vai replicar aquilo e vai achar que aquilo é normal. Se você pega aquele papel, segura na mão ou coloca dentro do seu bolso, e quando você vê uma lixeira ou quando você chega em casa, você joga fora, a criança vai repetir exatamente esse gesto. E se alguém fizer diferente, ela vai falar, por que você não coloca dentro do seu bolso e joga quando tiver uma lixeira ou quando você chegar em casa? Funciona dessa maneira. Então, a gente precisa agir dessa maneira sempre, né? A gente está falando de falsos cristos, falsos profetas, e o pai, a mãe, é um profeta. Ele exemplifica o tempo inteiro para aquele ser. O tempo inteiro, ela orienta, ela dá exemplo, assim como Jesus fez com a gente, que éramos crianças, né? Crianças em aprendizado. E somos ainda crianças em aprendizado. E crianças rebeldes, né? Que custa para aprender, né?
Mas aos poucos a gente vai caminhando, com certeza. A gente tem que ter esperança que a gente a cada dia se melhora, né? Da gente estar aqui numa palestra, de estar frequentando e tentando se melhorar, é um trabalho contínuo, né? É um trabalho eterno. Não é da noite para o dia que a gente muda, não é da noite para o dia que a gente melhora. É um trabalho de mudança, da nossa essência. Por isso se demora. Mas a gente chega lá, né? É um trabalho de resignação, de aceitação, de percepção. E a gente só aprende e só se protege desse tipo de coisa quando a gente tem um conhecimento, né? Para a gente não cair na enganação de alguém que fala, que age, que fala que tem que ser dessa maneira, a gente consegue se defender desse tipo de pessoa, desse falso profeta, desse falso pregador, quando a gente tem o conhecimento, quando a gente estuda, quando a gente faz a leitura de bons livros, né? Do Evangelho. E lá está escrito. E se você perceber que, nossa, está falando uma coisa que é diferente do que está escrito aqui, pode ter certeza que aquilo não é um bom profeta, é um mau profeta, ou um falso profeta, né? Assim como quem é médium precisa ter, vamos dizer, uma vigilância, né? Sempre, né? Da maneira de agir. Quem é médium, todos nós somos, na realidade, né? Mas quem trabalha com isso, com mediunidade, trabalha em salas, etc., ela precisa ter uma maneira de agir correta, né? Para evitar a influenciação de espíritos, para evitar a influenciação de outros seres, né? Então precisa ter esse cuidado, até para quando tiver em trabalho, você não ser influenciado. E você ter a percepção de que aquilo é ou não verdade. Que muitas vezes eles se fazem de amigos e etc. Mas as maneiras, ou a forma de agir, ou os conselhos que dão, a gente já percebe que não é uma coisa muito positiva, né? Não é muito boa, né? Porque boas árvores dão bons frutos. E má árvore dá mau fruto, né? Você não vai conseguir combater esse tipo de coisa sem ter noção. Você só combate isso com conhecimento, com esclarecimento, com estudo, né? É isso que a gente tem que ter dentro da gente, né? Sempre, né? O estudo e sempre acreditar naquilo que a gente faz, porque assim a espiritualidade colabora com a gente, né? Ela tá, assim como nós temos o livre-arbítrio, eles também têm lá, né? Quando a gente se apega ao nosso mentor individual, quando a gente se apega, faz as coisas da maneira certa, e não precisa ter muito, como se eu posso te dizer, muita cerimônia para fazer esse tipo de coisa. Qualquer um pode se proteger. E como é que se protege? Ah, eu só sou apenas um ouvinte de palestras, eu só frequento o centro, eu só tomo passe, eu estou iniciando ainda. Eu nem faço escola, né? A gente se protege através da oração, né? Quando a gente vai dormir à noite, a gente pedir para o nosso mentor nos orientar, nos levar para bons lugares, nos acompanhar, nos proteger, né? Porque nós temos uma tendência, nós temos nosso espírito, o nosso espírito tem um peso, né? E esse peso, infelizmente, não é tão bom, né? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. E nós estamos aqui porque a nossa carga magnética, a nossa energia, nos atraiu para esse planeta. Então, assim, não é que a gente é uma pessoa, mas a gente tem algumas tendências não tão positivas. Mas quando a gente tem consciência disso e a gente se esforça na mudança, na transformação, e a gente pede para o nosso mentor, por favor, nos ajude, que ele também é um trabalhador, ele também precisa da nossa ajuda no sentido de a gente pedir ajuda para ele poder também evoluir, porque ele é um espírito também em evolução. Então, quando a gente pede para ele nos acompanhe, que toda noite, né? Isso é um trabalho diário, né? Toda noite eu peço lá para... Porque eu tenho que vencer essa lei do livre-arbítrio. Eu tenho que pedir para ele, dar a permissão para que ele me ajude. Ah, mas eu pedi na segunda e hoje é quinta. Não, ele vai ajudar na segunda. Terça, quarta e quinta, tá o Léo. Porque ele não vai. Então, é um trabalho diário, né?
Então pede para antes de dormir, agradece o dia, pede para te levar para bons lugares. Quando amanhecer, o primeiro pensamento do dia, agradecer a noite que teve, por estar respirando, por estar iniciando mais um dia, por ter várias coisas para se resolver no dia, mesmo que sejam perrengues, problemas que nós tenhamos, peça ajuda e em frente, né? Levante a cabeça e siga em frente, é a nossa vida, assim. E aí, uma vez por semana, faz um evangelho no lar, protege o lar que você está, harmoniza, fluidifica uma água. A melhor coisa, é uma das maiores e melhores defesas que a gente tem. E fazendo isso, a gente aproxima o mentor da gente, coloca o mentor próximo da gente, ele vai estar sempre abençoando, ele vai estar sempre orientando. Vamos permitir que ele nos dê opções na vida. Ele não vai mudar, não vai pegar aqui, você aqui e colocar para lá. Não, não vai fazer isso. Mas ele vai te insinuar, através do pensamento, através das ideias, vai te orientar a ter uma postura melhor, né? E com essa proteção do teu mentor, do mentor da tua casa, a gente vai combater esse tipo de influenciação negativa, de profetas, de pessoas que têm uma forma de pensar, de agir, de falar e agem de maneira diferente. A gente se protege disso. E a gente começa a perceber que não são pessoas tão positivas, né? E a gente consegue, sim, perceber que aquilo é o correto e aquilo não é o correto. A gente começa a ganhar essa percepção que é muito, mas muito importante para a gente. Ok? É como diz, né? Túmulo caiado por fora e podre por dentro. Né? Já viu um túmulo? Um túmulo realmente é bonito, né? Dependendo, tem aqueles cemitérios jardins, é tudo gramadinho, com flores, ou aqueles túmulos todos ornamentados, né? Daqueles cemitérios mais antigos, ou mais tradicionais, né? Tudo bonito, né? Mas vai ver lá dentro como que é. A mesma coisa um profeta, um falso profeta. A aparência é perfeita, a aparência é bonita, chama atenção, mas o por dentro dele, a essência dele é horrível, é podre, é totalmente diferente do que ele externiza, né? O exterior dele é uma coisa e o interior é uma outra coisa. E a gente tem que buscar na gente e nos outros a essência, o que nós realmente somos. E nós temos que, vamos dizer, mostrar para o mundo que nós somos limpos, nós somos perfeitos, ou que estamos buscando a perfeição, ou que nos esforçamos para a busca da perfeição. Porque dentro de cada um de nós tem aquele chamado centelha divina, né? Que é aquilo que nos torna bons, né? A gente sempre vai ter, a gente pode ter até a tendência para o mal, mas se a gente se ligar com o mentor, se a gente se buscar se espiritualizar mais, buscar o mestre, buscar a exemplificação dele, se esforçar para isso, fazer a nossa reforma interior, aplicar aquela grande lei que Jesus nos trouxe, né? Foi a única, o que ele acrescentou lá no Antigo Testamento foi amar o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então usa a primeira parte, faz com o próximo aquilo que você gostaria de que fizesse com você. A gente tendo isso dentro da gente, a gente resolve mais de 90% das coisas, das dúvidas que nós temos. Como que eu vou agir? Como é que eu vou fazer? Para e pensa, o que eu gostaria que fizesse comigo? Dessa maneira? Então eu vou fazer dessa maneira. Pronto, você acertou. Até porque você vai estar em consciência, vai estar em paz contigo de uma coisa que foi feita e que na sua maneira de ver naquele momento é o correto. Pode ser que lá para frente você modifique. Mas naquele momento é que você gostaria de receber. Eu queria que fizesse tal coisa. E você vai receber aquilo. Então, você faz com aquilo com o próximo. E você vai estar no caminho certo. Né? Aí São João escreve assim: não acrediteis em todo o espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Né? São João, porque assim como nós, temos pessoas boas e pessoas más. Ou pessoas que não têm o conhecimento, né? A gente falar de mal, assim, parece que... Porque todos nós somos bons. A gente só não descobriu isso.
E assim como o espírito, apesar do espírito, mas é o espírito, não descobriu, não. Às vezes ele tem uma tendência e ele se sente confortável na ignorância, de não fazer o correto. Ele tem aquele conforto para ele naquele momento, é aquilo que ele vive, aquilo que para ele é confortável. Mas aquilo tudo na vida muda. Porque todos nós estamos sobre as leis de Deus, né? E Deus jamais, jamais abandona o seu rebanho. Jamais. Mesmo aquela ovelha desgarrada, aquele que não tem, a gente acha que não tem conserto, mas temos as encarnações, né? Temos as vidas que a gente vai e volta, né? São aprendizados que a gente tem. Ah, mas não lembro, né? Mas não é para lembrar mesmo. Mas dentro da gente, dentro do nosso, na essência do nosso espírito, tem lá algumas informações que são usadas. Tem algumas experiências, algumas vivências que a gente teve de outras vidas, né? A gente não está aqui a primeira vez, a gente já veio várias vezes para cá, mas muitas vezes. E a gente pode dizer que hoje, nesse momento, cada um de nós é a melhor versão de nós mesmos, é a melhor versão do nosso espírito, hoje. Se você não está contente, dá tempo de mudar. A gente está encarnado e justamente por estar encarnado a gente tem grandes possibilidades de mudança, de transformação, de mudança de atitude, de mudança de forma de pensar, de maneira de agir. A gente tem o tempo que a gente está aqui encarnado, é uma grande oportunidade que nós temos de se mudar, de se transformar. Então aproveita o momento e muda. Se instrui, aprende, cresça, se transforme, combata as suas más tendências, as suas atitudes que não são tão positivas, reflita naquilo que você faz. E isso que eu falei da oração, da prece de manhã e à noite, de se ligar com o mentor, de fazer um evangelho no lar, é uma das maiores defesas que a gente tem para combater influenciação de espíritos negativos. Evidentemente que frequentar um centro espírita nos ajuda, tomar um passe nos ajuda grandemente. A gente é dependente disso ainda, né? Diz que quando a gente, conforme a nossa evolução, a gente vai conseguir não ter que precisar frequentar um centro ou uma igreja, alguma coisa do tipo, porque a gente vai ter a bondade dentro da gente. Eu acredito que isso seja no plano de regeneração que funciona dessa maneira, não sei. No momento nosso atual, que a gente está aqui hoje, aqui vivenciando nesse planeta de provas e expiações, a gente precisa desse apoio, precisa ter essa ajuda, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Não adianta a gente sentar lá dentro, tomar um passe, ou virtual, ou presencial, e não colocar a mudança e a atitude, a mudança dentro da gente. É importante o esforço nosso de mudar, de se transformar. A espiritualidade espera isso da gente, espera a nossa mudança de postura. Ela não vai fazer com que a gente mude. Isso depende da gente, é o livre-arbítrio. A gente está cercado de bons espíritos, de espíritos não tão bons, vamos dizer, ignorantes, ou que não conhecem a bondade, o amor, né, que chama-se obsessores, que estão aqui por nossa opção, por incrível que pareça. Nós chamamos, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, da maneira como a gente age, né? Quando a gente sofre alguma coisa, sei lá, alguém fecha a gente no trânsito ou faz alguma coisa, a gente já dá aquele pensamento e deseja o mal para aquele próximo. É através disso que a gente acaba ganhando, assim, vamos dizer, alguns espíritos não tão positivos junto da gente. Porque eles vão se alinhar ali e vão perceber, esse cara tem essas tendências, né? Ele faz dessa maneira. Então ele vai ficar ali do lado e vai acabar por estimular esse tipo não tão positivo. E quando a gente tem a oração, a gente tem o conhecimento, principalmente conhecimento, porque a gente tendo conhecimento, a gente vai fazer. A gente começa a orar, pedir toda noite, para o nosso mentor nos ajudar, para levar para bons espíritos, para a gente
acordar e agradecer, a gente fazer um evangelho no lar, cria em volta de nós um halo de proteção, uma cúpula, como tem numa casa espírita, né? Numa subida vibratória que a gente pede aí proteção da cúpula, a gente cria em volta da gente, em volta do nosso lar. Isso nos protege e acaba por afastar espíritos não tão positivos, né? Então a gente conhece a verdade quando a gente tem conhecimento, quando a gente estuda, né? Ó, e aí tem mais uma frase aqui de São João, está no capítulo 14, versículo 12, né, do Evangelho de São João. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, esse fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores, né? Falando de Jesus. Então Jesus sempre acreditou na gente e na nossa melhora, na nossa transformação. Ele tem a esperança que nós somos espíritos ainda que podem e que vão, com certeza, se transformar e se melhorar. A gente está num processo, né? De engrandecimento moral, de ganho de conhecimento, né? Então ninguém perde a esperança, tampouco Jesus. Ele que se sacrificou pela gente e que em momento nenhum ele julgou, que em momento nenhum ele perdeu a esperança em nós. Até o último momento, ele falou lá na cruz e falou assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Na esperança da nossa mudança. E deixou toda essa obra aí dele, que até hoje a gente fala, conversa, fala e tenta aplicar. Mas ele pacientemente aguarda a gente, essa mudança de transformação, né? Essa mudança aí que aparece algumas coisas, né? Os falsos profetas, pessoas que não são tão positivas e que tentam nos influenciar de uma maneira não tão legal, né? Não tão positiva. Mas a gente tem como combater isso. A gente tem como evitar esse tipo de influenciação. Através do estudo, através do conhecimento e através da oração. Através do nosso mentor individual, das proteções dos bons espíritos. Quando a gente chama a responsabilidade para a gente traz para dentro do nosso coração a prática da bondade e da caridade, do amor ao próximo, de entender que cada um está num grau de evolução. Quando a gente começa a agir dessa maneira, quando a gente começa a perceber que cada um tem um grau de evolução e a gente não começa a desejar o mal para aquela pessoa que fez aquilo que não é tão positivo para você, e você entende e acaba perdoando essa pessoa. Quando você acaba até orando por aquela pessoa para ajudar ela a ter o conhecimento de que aquilo não é o certo, já é um passo para a evolução, né? A gente já está num outro degrau, num outro patamar. Tá mais bonzinho, vamos dizer assim, né? Tá mais bonzinho. Mas isso é coisa de orgulho mesmo, de orgulho no bom orgulho, no sentido de que, tô me mudando, tô me transformando, e que muitas vezes a gente se surpreende. Mas isso só é possível quando a gente está com o mentor perto da gente, quando a gente tem o apoio dos bons espíritos, quando a gente percebe que precisa seguir e trilhar um novo caminho. A mudança é essa. E de seguir boas coisas. Agradeço a oportunidade, desejo a todos que fiquem com Deus. Muito obrigado.